tá? Então vamos lá, vamos tocar aqui. Então o que eu vou trazer hoje para vocês é esse livro aqui, tá? Transformação digital, repensando o seu negócio para a era digital. Então, o David, ele traz alguns exemplos nesse livro. Então, assim, gente, o que eu também tô falando para as pessoas, né? Esse resumo, todo esse contexto que eu tô trazendo dos livros, são os pontos principais que eu pensei que, de repente, as pessoas podem colocar em prática de uma forma um pouco mais simples. Para aquelas pessoas que, de repente, falam assim, puxa, eu tô sem tempo de ler um livro sobre esse tema, mas eu gostaria de conhecer um pouco mais, mas será que esse livro é bom? Será que esse livro não é? O que de repente complementa, o que de repente não complementa, tá? Então, assim, é interessante ler, sim, porque todos esses livros de negócio, eles trazem histórias. Essas histórias ajudam a contextualizar alguns conceitos. Então, isso facilita realmente até o entendimento de algumas práticas, tá? Então, o que eu tô trazendo aqui não quer dizer que, de repente, eu não preciso ler o livro e tudo mais. É que alguns livros são muito densos, como eu falei, que são os livros de negócio. Por exemplo, esse de transformação digital, ele tem quase 400 páginas. Então, é um livro mais pesado, e como os outros livros de negócio também, tem muita pesquisa, tem um monte de coisa, então que às vezes as pessoas não têm muita paciência para ler, tá? Mas eu sempre vou aconselhar as pessoas que, de repente, aqueles livros que chamaram mais a atenção, comprem esses livros e leiam com mais tranquilidade, tá? E aí vocês, quem for o assinante da plataforma, tem o quê? Ainda alguns exercícios, tudo mais que pode realmente ajudar. O que eu faço dentro desse processo é que, na realidade, às vezes, o pessoal fala assim, mas você não fala por capítulo. Eu não falo por capítulo. O que eu faço? Eu pego por temas dentro do livro. Então, se vocês forem ler, por exemplo, esse livro, ele tem 5 aspectos que ele trata. Só que muitas vezes ele está solto no livro. Às vezes ele fala uma coisa numa parte, uma coisa lá na frente. Então eu compilo isso para ficar mais simples, para ficar mais fluido para as pessoas, tá? Mas o que eu sempre sugiro nesse livro de negócio é que vocês comprem para lerem as histórias, porque isso pode dar alguns insights para vocês, tá? Então isso é uma coisa bem legal que eu trago aí. Senão o pessoal fala assim, eu não vou ler, coisa e tal, tá? Não, eu sugiro que realmente leiam. O David Rogers, ele é diretor, né, dos programas executivos de Columbia, nas áreas de negócios digitais aí, marketing digital, então é um cara bem atuante nessa área, consultor de estratégia nessa área, tudo mais, e também escreveu outros livros. Esses livros não têm em português, são livros que só estão fora do Brasil. Alguns deles têm um preço um pouquinho salgado, por quê? Porque tem a questão da importação, né? Então não são livros, às vezes, muito baratinhos aí. Mas, para algumas pessoas que de repente falam assim, puxa, eu quero me aprofundar nisso, é uma coisa bacana aí para realmente se olhar. Tá? Então, ele realmente é um cara super focado nessa questão do marketing digital, de transformação digital. Então, ele traz algumas coisas bem legais aqui, tá? Mas, como todo autor, eu sempre faço algumas recomendações, tá, gente? E assim, tem coisas que ele traz, como todos os outros trazem, só que o ideal é sempre ter, às vezes, um outro livro que tenha um aprofundamento no tema. Tá? Então, aqui, 2 coisas que eu sugiro para as pessoas, que quando ele fala sobre inovação e sobre valor, eu sugiro outros 2 livros que trabalham isso de uma forma muito mais intensa, de uma forma até metodologicamente muito mais fácil de entender. Tá? Então, lá na frente, eu dou a dica para vocês de outros 2 livros que podem ajudar nesse processo aqui. Porque esse é um livro denso, é um livro assim, que ele é complexo em algumas coisas, tá? Ele traz algumas metodologias. Eu não achei algumas ferramentas que ele traz muito simples. Eu achei um pouco complexo essa questão. Talvez, não sei, porque eu não li o livro em inglês. Porque, às vezes, a tradução fica ruim. Então, a gente também, às vezes, tem que entender isso, tá? Eu já peguei vários livros que, em português, você ficava meio que na dúvida. Quando você lia em inglês, ele tinha uma outra pegada. Então, talvez tenha algumas coisas que realmente acabam atrapalhando na tradução aí, tá bom? Agora, o que acontece na questão da transformação digital? Você
quando vai pensar em transformação digital, a grande parte das pessoas pensa o seguinte: eu vou ter que usar tecnologia. Então, já tenho que ir direto para a tecnologia, aí já quer contratar plataforma, quer desenvolver sistema e coisa e tal. Não se parte para isso. Você tem que entender outros aspectos para verificar o quê? O que é melhor eu utilizar para determinadas estratégias. Então, não é simplesmente ir no Google e falar assim, qual que é a melhor plataforma de gestão? Qual que é a melhor plataforma de marketing digital? Qual que é a melhor plataforma de você fazer e-mail marketing, tá? Não adianta fazer isso, porque se você não sabe o objetivo que você quer utilizar a tecnologia, você vai gastar dinheiro. Como eu já gastei dinheiro em negócios, porque eu achava que, não, então, já que tem que ir para o digital, vamos fazer isso. E no final, você dá com os burros na água. Tá? Então, essa questão de sair contratando pessoal da área digital, desenvolvedor, contratar plataforma, contratar um monte de coisa, sem saber o que você pretende, qual o seu objetivo com a questão digital, não adianta. Tá? Então, tem que ter muito cuidado, porque a tecnologia, ele é o meio. Mas o mais importante é a estratégia que a gente vai utilizar, né, para utilizar essa tecnologia e com o estilo de liderança certo. O que é essa questão do estilo de liderança? Gente, não adianta nada um cara ser totalmente reativo para a questão tecnológica e falar assim, eu quero implantar tecnologia na minha empresa, só que eu não vou usar, tá? Então, o que adianta? Porque, assim, é que nem filho, né, gente? Se você não é o exemplo dentro da tua organização, as pessoas também não vão fazer. Porque tem muita gente que vai ser reativa à questão tecnológica, tá? Tem muita gente que a gente fala que é um analfabeto ou um semi-analfabeto digital ainda. Mesmo nesse mundo que a gente tem aí smartphone, a gente tem o computador há anos lidando com isso, mas muita gente não sabe. Eu vejo até pelas reuniões de escola da minha filha, né? Tem reuniões de pais agora que é tudo virtual. Às vezes a gente entra, às vezes a gente vê muitos pais que não têm a menor ideia de como funciona aquela plataforma. Aquele dia a gente entrou numa, aí o microfone aberto da moça lá, a moça não sabia como fechava, aí ela chamando o filho dela. Então, assim, para você ver como são coisas aparentemente simples para gente que está no dia a dia, talvez, e para algumas pessoas é totalmente fora. Tá? Algumas pessoas que estão nos negócios tradicionais, falar em vender por WhatsApp era uma coisa totalmente fora da realidade dessas pessoas. E o WhatsApp, você vai falar assim, nossa, Valéria, mas o WhatsApp pode ser uma forma de transformar digitalmente? Pode, gente. É uma tecnologia, é um meio. Né? E tem gente que vai começar pelo WhatsApp, tem gente que vai começar a usar um direct do Instagram. Então, são coisas simples para o quê? Para que realmente depois possa se incrementar isso. Tá? Muitas empresas quebraram efetivamente na época da pandemia porque não sabiam lidar com a tecnologia e era a única forma de conseguir chegar no seu cliente. Tá? Como tem muita gente que, ao utilizar a tecnologia, mesmo não sabendo, mesmo sendo iniciante, conseguiu dar uma guinada no negócio. Tá? Então a gente começa a ver que dá para fazer transformação digital mesmo em coisas tradicionais, mesmo em negócios tradicionais. O que acontece nessa questão da liderança digital? É a capacidade, gente, que a gente tem de reimaginar e reinventar o negócio em si. Tá? Então a gente vai ter que fazer essa reinvenção para o digital. Não dá para continuar sendo da mesma forma. Basicamente, quase todos os tipos de negócio vão estar utilizando algum tipo de tecnologia, que pode não ser alguma coisa gigantesca, como eu estou falando para vocês, um WhatsApp, que de repente vai ser ideal para uma pessoa dessa, né? De repente você vai ter um chaveiro. Um cara aí que tem aquelas banquinhas de chaveiro, às vezes na praça, dentro de algum supermercado, coisa e tal. O que esse cara precisa, né, para conseguir, de repente, se transformar no digital? Talvez essa questão, de repente, site? Talvez, né? Mas, de repente, se ele já tiver um WhatsApp, se ele tiver um acesso aí, uma pagininha lá no Instagram, coisa e tal, ele já consegue, de repente, já tá no digital. E para ele aquilo basta. Ele não precisa criar um aplicativo. E esse é um grande problema que a gente vê nas empresas. Muitos empresários de micro e pequenas empresas, quando eles vêm conversar, às vezes comigo, em relação à tecnologia, eles falam assim, Valéria,
eu tô querendo fazer um aplicativo. Então, sim, você faz aplicativo, né? Eu não faço aplicativo, mas eu tenho uma empresa na base tecnológica que trabalha com a questão de desenvolvimento de algumas questões aí, né? Mas não efetivamente um aplicativo para todo mundo. Eu não sou uma fábrica de aplicativos, eu trabalho direcionado na questão financeira e numa questão de comunidades. Então, assim, eu falo, mas para que você quer um aplicativo? Não, porque eu preciso vender, eu preciso ter os meus clientes. Falei, cara, mas você sabe quanto custa um aplicativo? Não tenho nem ideia, mas deve ser uma coisa, não deve ser muito caro, né? Porque aí você só clica lá nos botãozinhos, porque os caras acham que é copia e cola, coisa e tal. Falei, cara, não precisa, o que você precisa? Então, se de repente é um chaveiro, puxa, o que eu poderia falar para ele? Puxa, você tem um WhatsApp aí, um Telegram para se comunicar com os seus clientes? Você tem primeiro uma base de clientes para poder se comunicar com esses clientes? Né, se eles precisam de você numa emergência, porque normalmente chaveiro é na emergência, né? Ou então, você tem, de repente, uma pagininha lá no Instagram, lá que você possa, né, o teu perfilzinho no Instagram, que as pessoas possam te achar. Então, isso é o básico para as pessoas, tá? Mas todos vão buscar estar em alguma questão, alguma base dentro da internet. Tá? Então, algumas perguntas que a gente pode fazer nesse processo, tá? Qual que é o seu negócio? Para a gente começar a delinear essa transformação digital, tá? Como você pode criar valor para os seus clientes? Então, como que você pode atender melhor os seus clientes? Como você pode atender melhor as necessidades dos seus clientes? Resolver algum problema que ele tenha, tá? O que você mantém dentro das fronteiras de sua organização, tá? Que tem que estar dentro da sua empresa, e que processos ativos e valor dependem de seus relacionamentos fora da organização, né? Então, o que está fora? Que você pode manter fora, né? Hoje, vamos pensar o seguinte, talvez dentro da organização, eu vou ter que ter alguns colaboradores que são aqueles colaboradores-chave que eu tenho que estar dentro da organização. Não posso terceirizar, não posso, às vezes, nem trabalhar remotamente, porque realmente eu preciso daquela pessoa lá. Agora, o que eu posso estar fora? Eu preciso comprar um servidor para ter dentro da empresa? Né? De repente, eu não sou uma empresa de base tecnológica, né? E hoje mesmo as empresas de base tecnológica, elas não têm servidores dentro da empresa. Elas têm servidores o quê? Na nuvem. Então, são ativos fora do nosso ambiente interno. Tá? Então, tudo isso a gente pode utilizar. E aí, o que acontece? Quem trabalha com a parte tecnológica sabe que um servidor não é barato se você quiser montar um dentro da empresa. Né? Depende do tamanho da tua empresa. Você consegue montar um servidor pequenininho lá, coisa e tal, mas tem uma capacidade. Se eu tenho meu servidor na nuvem, se eu utilizo todo esse processo na nuvem, eu posso escalar e eu posso ser do tamanho que eu quiser, porque eu não tenho limite. Eu tenho talvez limite o quê? Do dinheiro que eu tenho no meu bolso, né? Porque não é um serviço tão barato, muitas vezes, mas é mais barato do que eu ter uma estrutura, porque essa estrutura que eu tenho dentro da organização, não tenho só maquinário, eu tenho pessoas que precisam saber utilizar aquilo. Então, tem todo um agregado, tá? E como eu posso equilibrar os relacionamentos com os clientes e com outras organizações para garantir a lucratividade, a sustentabilidade e o crescimento, tá? Então, eu tenho que buscar esse equilíbrio também. Como que eu vou utilizar esses relacionamentos, essa rede de relacionamentos, que cada vez é maior por causa da questão digital, né? Para que realmente eu possa crescer e ter lucro. Né? Eu vou contar uma história aqui para vocês, e é história com H, então é verdade, não é uma historinha para boi dormir, que eu vou dar o nome da empresa, né? Eu tenho uma conhecida, que assim, eu conheci ela numa aceleradora de mães empreendedoras, que é a Bitumami, né? E aí o que acontece? A Nívia, ela tem Animatute Eventos, e essa Animatute Eventos é uma empresa de eventos, né? E o que ela fazia? Recreação, principalmente recreação aí infantil, recreação em chá de cozinha, em chá bar, coisa e tal. É uma empresa de recreação, né? E normalmente, antes da pandemia, o que se fazia, né? O que tipo de negócio se fazia? Então, assim, ela ia para as festas, né? Então, tinha a equipe dela treinada lá para ser criadores, o pessoal que pinta o rosto lá, o pessoal que faz as brincadeiras, o pessoal que faz a diversão, que enche bexiga, um monte de coisa lá, tá? Aí, o que acontece? Então, era tudo presencial, um negócio extremamente tradicional. E o que aconteceu? Chegou a pandemia. Aí a Nívia pensou, o que eu faço agora com o meu negócio que era totalmente presencial, dentro de uma economia, vamos dizer, tradicional, como que eu vou viver dessa forma, né?
Gente, aí, olha que bacana que a Nívia teve. A Nívia apareceu já tudo quanto é programa de televisão quando se fala da questão digital. Ela começou a oferecer entretenimento por meio do Zoom. Então, ela começou a vender o quê? Para as mães, né? Que, de repente, tem um filho lá. Oh, minha filha está fazendo aniversário. Aí, eu quero, de repente... Poxa, não vou fazer, não posso trazer o pessoal aqui para casa, não posso alugar um salão, não posso fazer nada. Mas eu quero que, pelo menos, o pessoal se encontre aí virtualmente. Só que não é simplesmente um encontro virtual. Tem jogos, tem dinâmicas, tem interações que ela e a equipe dela fazem com essas crianças. Né? E além disso, o que ela colocou de vertente também? De repente, assim, os pais estão trabalhando lá, que precisam lá ter o tempo deles, e as crianças não têm sossego, coisa e tal. Ela também criou o quê? Diversão para as crianças enquanto os pais estavam trabalhando. Né? Então tinha 2 ou 3 crianças, ou os pais contratavam, vários pais contratavam lá, amigas, né? Falavam, olha, vamos contratar tal plataforma e tal. Aí ela fazia uma brincadeira, de repente, de 1 hora com as crianças, enquanto os pais conseguiam trabalhar nesse momento, tá? E aí, olha esse processo, gente, o que a Nívia usou? Ela, basicamente, colocou lá dentro da rede dela do Facebook, dentro do Instagram, né? Utilizou o Zoom para fazer isso, né, como plataforma inicial aí para trazer o pessoal, e ela chegou em vários países do mundo. Né? Então, um dia eu estava vendo o mapinha dela, porque cada país que ela chegava novo, ela colocava lá tipo um pin no mapinha dela. Ela já tinha feito coisa para o Japão, coisa para a Europa, coisa para os Estados Unidos. Então, assim, olha a amplitude que tomou o negócio dela por meio da transformação digital que ela fez. E quanto, de repente, ela investiu nesse processo. Né? Então, assim, isso é um case que a gente tem, que dá para fazer as coisas de forma simples, mas tem o processo da liderança. É essa liderança que movimenta todo esse mercado, tá? Esse mercado digital, essa transformação. Então, todos vocês, mesmo aqueles que estão no processo digital, eu acho que ainda tem que pensar, puxa, o que mais eu posso fazer? Né? E quem está dentro de um processo mais tradicional, como eu posso levar isso para poder escalar? Porque quando eu estou no digital, eu consigo escalar, eu consigo estar em vários locais, né? E vender para várias pessoas. Então, isso é super importante quando a gente vê nesse processo aqui, tá? Então, é necessário a gente ter agilidade organizacional cada vez mais, e as empresas devem estar prontas para promover mudanças e em ritmo muito acelerado, gente. Então, o que eu tenho falado muito em tomada de decisão, a gente tem que ter velocidade, mas não é pressa, tá? Porque isso tudo tem estudo, isso tudo tem experimento, para que realmente a gente possa ser mais ágil. Então, quando a gente fala de agilidade, né, não é só nas startups. Tá? Em qualquer empresa, a gente precisa ter mais agilidade. Então, até os próprios métodos ágeis, a gente consegue estruturar dentro das empresas mais tradicionais aí. Né? Então, a gente não pode ficar preso ao sucesso do passado. Então, quem esteve comigo nas 2 aulas aí, na segunda e na terça, a gente já falou muito sobre isso, tá? Ficar preso no passado, que a gente vai ter que quebrar algumas coisas para realmente construir o futuro e manter o presente. Tá? Então, mais um livro que reforça essa questão, gente, tá? E aí, o que a gente precisa olhar? Como que a gente vai alocar recursos, que também a gente já falou nos 2 livros anteriores, aí de segunda e terça, mudar o que é medido, então mudar a forma como é medido, porque quando a gente está num processo de experimentação, as métricas financeiras, muitas vezes, não são as mais adequadas. Mas é o número de clientes que a gente consegue trazer dentro daquela... vamos lá, a gente coloca um link patrocinado. Então, de repente, a gente conseguiu atingir não sei quantas mil pessoas. Quantas pessoas compraram? Então, isso tudo vai ter que realmente ser mudado. Os indicadores são diferentes. E sempre alinhar incentivos. Tá? Então, a gente sempre vai buscar também alinhar os incentivos da equipe, aquela questão de reconhecimento que a gente tem, a essa mudança de mentalidade, tá? A essas novas métricas que a gente traz nesse momento aí. E o David, ele traz o quê? Os 5 domínios da transformação digital, onde nós precisamos olhar para começar a fazer essa transformação digital, tá? Então, o que acontece que ele traz? Que as tecnologias digitais mudaram a maneira como nos conectamos com os nossos clientes e vamos oferecer valor. É muito diferente tudo, né? Então, a gente começa a ter uma expansão maior do número de clientes e a forma como a gente oferece nosso produto e serviço também muda.
né? O valor que esses clientes estão procurando é diferente, né? Então, quando antigamente a gente falava assim, vamos negócio tradicional, é qualidade, de repente é um valor que o cliente procura, hoje ele continua procurando qualidade, né? Mas o que acontece? Que mais que ele procura? A gente pode entregar de valor? Talvez agilidade na entrega. Gente, eu adoro comprar coisas na Magazine Luiza e na Amazon. E por que eu prefiro comprar nessas duas plataformas? Tá? O Mercado Livre também está me atendendo muito bem. Eu estou ficando surpresa também com o Mercado Livre, né? Porque eles atendem muito rapidamente. Até porque Mercado Livre eu comprei esses dias umas xícaras de café e de cappuccino, coisa e tal. Eu comprei na sexta tarde, no sábado, depois do almoço, já estava em casa. Né? Porque tem lá o fast, lá não sei o que deles lá, que é super rápido a entrega e tudo mais. Amazon, um dia também, pedi um livro da minha filha na sexta-feira à tarde, também no domingo, estavam me entregando. Então, assim, isso que o cliente quer. Ele quer agilidade. E aí ele fica impressionado. Então, assim, a propaganda que eu estou fazendo aqui, né, é de um cliente satisfeito com um valor que eles me entregaram, porque esse é um valor que eu prezo, que é a questão da agilidade, né? É algo que me atende, que atende a minha necessidade. Então, isso a gente realmente tem que olhar, tá? Tudo isso tem mudado muito. Então, esses 5 domínios que o David traz são clientes, competição, dados, inovação e valor. Então, a gente vai falar sobre esses 5 aqui nesse dia. Tá? Então, o que acontece? A gente vai falar o quê? Dessas mudanças nos pressupostos estratégicos da era analógica para a era digital. Então, a gente vai pegar o quê? Cada 5 domínios desse, tá? E falar do D para, né? De como tá e para onde está indo. Ou para onde já está, vamos dizer assim, tá? Então, o que acontece? Então, em relação aos clientes, antigamente a gente tinha um mercado de massa. Então, assim, os clientes eram passivos. O que é isso? Você tinha o produto e você vendia para o pessoal. E aí, eles tinham que comprar. E por que eles tinham que comprar? Porque às vezes era o único produto que tinha, né? Quem é o pessoal mais antigo aí, talvez, quando vocês entravam no supermercado, há muitos anos, né, gente? Só tinha o quê? Talvez, assim, 2 marcas de extrato de tomate, que era o Elefante e era um mais baratinho, sem vergonha, que de repente a gente nem lembra o nome. Tá? Então, assim, era um mercado de massa, que era ligado à produção. Então, eu vou produzir bastante e a galera compra porque vai ter que comprar, porque é isso que tem. Não tem mais como olhar isso. Né? Então, eles são passivos. Basicamente, eles não podiam, não tinham o poder na mão de mudar algumas coisas. Agora, hoje é uma rede dinâmica. Então, os clientes hoje, eles se tornaram totalmente um ativo da empresa. O que é um ativo quando a gente fala, né? É um bem da empresa. Só que muita gente ainda não tem visto isso, tá? Então a gente tá na época, gente, que a gente, assim, nós tínhamos os consumidores, aquelas pessoas que entravam, compravam e talvez a fidelidade só tinha porque só tinha aquela marca, né? Mas hoje a gente tem a questão do quê? Dos clientes, né? Que de repente são consumidores, então eles não te conhecem, mas de repente eles compram uma vez, compram 2, compram 3, começam a virar fã e viram clientes, tá? E aí eles viram um bem para a empresa, que eu não quero perder, que eu preciso alimentar essa rede, porque se eu não atender bem esse pessoal, se eu não atender as necessidades ou problemas, eu vou perder esse meu maior bem, essa construção que eu fiz. Então a gente tem que entender muito bem esses clientes. E não é porque eu estou atendendo bem hoje esses clientes que eu vou continuar atendendo no futuro, hein, gente? A gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre as 3 caixas, tá? Então, assim, voltem lá e olhem para isso. Então, o que eu vou atender no futuro esses clientes? Como eu posso continuar atendendo essas pessoas? Tá? Depois a gente tinha o quê? Uma comunicação que eram transmitidas para os clientes. Então, era uma comunicação unilateral. Então, eu fazia uma propaganda e o cara lá consumia. Né? Então, via televisão, via jornal, via rádio. Então, não tinha uma comunicação fluida de mão dupla como tem hoje. Então, hoje, eu coloco vamos colocar um patrocinado lá no Instagram, né? O que acontece? Os clientes podem ir lá falar comigo. Eles podem me perguntar. Eles podem ser hater. Eles podem falar assim, nossa, que papagaiada é isso que você está vendendo? Isso aí,
Hoje eu estava vendo um patrocinado de um cara, que o cara falando que ele faz isso, normalmente, né, esses caras se prometem mundos e fundos aí, falsas promessas e tudo mais, né? E aí eu fui ver os comentários, porque eu adoro ver esses comentários, o que o povo fala, tá? E aí os caras falaram assim, mais um tentando tirar o nosso dinheiro, né? Eu já fiz esse curso e não funcionou. Então, o que acontece? Essa comunicação é fluida, e isso é um perigo, muitas vezes, quando você não atende bem o seu cliente, tá? Então, a gente também tem que olhar nesse processo. Depois, antigamente a empresa era o influenciador, né? Hoje não. Hoje os clientes influenciam essa rede dinâmica, tá? Então, o que acontece? Quando você entra num site para fazer uma compra, eu, pelo menos, o que eu vejo? Os reviews dos clientes, eu vejo as avaliações, então eu vejo o que o cliente está falando. Eu tô louca para comprar uma máquina de macarrão, né? Só que as duas máquinas que me disseram que são as melhores máquinas de macarrão no mercado estão em falta, né? E aí eu fui ver uma lá, que eu falei assim, nossa, é da marca que me falaram. Aí eu fui ver as avaliações. Aí os caras falando o seguinte, olha, na propaganda tá uma marca, só que quando chegou a encomenda era uma outra marca e o negócio funcionou 2 vezes e não funcionou mais. Eu falei, cara, não quero essa máquina então, né? Então a gente vai olhar. Então, quer dizer, esses clientes acabam influenciando outros clientes. E eu sou o tipo que eu sou assim, altamente influenciável pelas avaliações, né? Se o cara tá falando lá, o cara fala assim, ó, tem vários lá falando bem, se tem um falando mal, aí, né, eu falar, se aí de repente nunca. Agora, se de repente eu vejo assim, um monte de 5 estrelinhas, um monte de 4 estrelinhas, poxa, isso aí já é uma coisa que me anima a comprar. Então, tudo isso a gente começa a perceber. E antigamente a gente não tinha esse processo. A gente tem a questão ainda do boca a boca, sim, mas é uma questão ainda um pouco mais lenta. No momento que surgiu a internet, o que a gente começa a perceber? Que quando um cara é mal atendido, ele vai lá e bota a boca no trombone no Facebook, bota a boca no trombone no Instagram. E aí o que acontece? Isso viraliza, né? Então eu sempre sou assim, eu falo que eu sou uma cliente que quando eu tenho um bom atendimento, eu sou bem atendida, eu vou lá e coloco. E se eu sou mal atendido, também vou lá e coloco, tá? Então essa questão da influência, né? Então isso é uma coisa muito, muito bacana para a gente também sempre observar, né? Antigamente o marketing era para induzir a compra. Então se você só fazia um marketing para o quê? Você quer que o cara venha, compre, tá? Hoje, o marketing não é só para isso. O marketing, ele inspira a compra, tá? Então, você olha aquilo, você começa, nossa, acho que eu quero isso. Então, você fica inspirado. E aí, se você é bem atendido, né? Porque o marketing agora é toda essa construção da jornada do cliente, ele vai fazer o quê? Ele tem que gerar lealdade, né? E vai impulsionar a marca. Então, o que a gente vê hoje é as marcas impulsionadas. Então, não é simplesmente o produto, né? Por que de repente tem gente que quer comprar Nike? Por que tem gente que quer comprar Mizuno? Né? Porque o marketing, ele fala da marca, ele não está falando do tênis. Você não precisa comprar aquele tênis, mas você precisa ser um defensor da marca. Então, hoje, Nike não é só um tênis. Hoje, Nike tem roupa, tem mochila, tem aplicativo, tem corrida, tem um monte de coisa. Então, a marca gera o quê? Além da compra, vai gerar a lealdade e vai gerar ainda o quê? A defesa da marca. Né? Se você entrar nas comunidades, por exemplo, vamos entrar numa comunidade da Nike, gente, vai lá falar mal da Nike, né? E olha, de repente a Nike, assim, pelo pessoal que corre, o pessoal fala assim, não é o melhor tênis de corrida. Né? O pessoal que corre mesmo fala assim, não é o melhor tênis de corrida, tem tênis muito melhores, mas a marca faz com que as pessoas virem tão fãs que elas vão te defender. Né? Que elas vão falar, não, Valéria, esse é o melhor tênis de corrida, coisa e tal. Mas por quê? Por causa dessa alta fidelidade, dessa lealdade que tem realmente em relação à marca. Né? E antigamente era uma economia de escala. Então veja o que tem. Está muito ligado a essa questão do mercado de massa, né? Atendo todo mundo e vendo o que eu tenho aí, né? Hoje a gente tem uma economia de valor. Então a gente vai vender o quê? O que o cliente quer. Você pode ter um monte de produto, um monte de serviço. Se aquele cliente não quer, você não vai conseguir vender. Né? Então, por quê? Porque hoje ele tem muitas opções de compra. E ele tem opções aonde? No mundo inteiro. Antigamente, o cliente tinha uma meia dúzia de lojinha ao redor dele, que ou ele comprava naquela loja ou comprava naquela. E ainda tinha caderneta para marcar para poder... Né, pagar no final do mês. Hoje, ele compra em qualquer lugar do mundo e se ele não ficar satisfeito, ele devolve.
né? Então, isso é uma coisa que realmente a gente tem que ver como eu vou atender melhor o meu cliente. Então, por isso que a gente fala que essa economia de valor, e é o quê? Um mercado muito mais segmentado, né? Hoje a gente tem muitos segmentos e microsegmentos, né? Então, se a gente tem um segmento de comida natural, vamos dizer assim, dentro desse segmento a gente vai ter um microsegmento do quê? De veganos, né? Que de repente tem de coisas naturais talvez que eles não podem consumir, que eles não querem consumir. Então, assim, tem muita coisa que realmente a gente começa a olhar para isso, tá? E isso vai fazer o quê? Facilitar a nossa abordagem no mercado digital. Trabalhar com o mercado digital não é tão simples e às vezes não é tão barato, depende do que você quer abordar, né? Então, a gente também tem que entender assim, de repente, quando eu faço um patrocinado aí nas redes, eu tenho que entender esse microsegmento às vezes, porque eu preciso pegar essas pessoas realmente. Não adianta às vezes jogar para todo mundo. Ah, eu vou vender para o mundo inteiro. Não, você não vai vender para o mundo inteiro, meu querido. Você vai vender para aquele segmento que vai comprar aquilo, tá? Então, isso tudo a gente realmente tem que olhar nesse processo. Tá? Por exemplo, eu estou fazendo a questão do Clube Makers, é um microsegmento, vamos dizer assim. Não é todo mundo que vai ler livro de negócios. Não é todo mundo que tem interesse no livro de negócio. Mas aquelas pessoas que têm, vão ser pessoas que realmente vão estar imbuídas em melhorar as empresas e realmente vão estar para contribuir com o ecossistema dessa comunidade. Então, isso tudo a gente tem que olhar, tá? E aí a gente gera mais valor para esse tipo de pessoa, tá? Então, o que a gente precisa explorar? As redes de clientes, os ativos estratégicos que a gente tem. Então, aqui tem um desenho, tem uma imagem aqui, que isso é a rede, gente, que a gente tem hoje. A gente tem a empresa, né, que é um exemplo que tem até no livro lá, e a gente tem vários clientes espalhados e cada um acessa a nossa empresa de uma forma, tá? Então, alguns acessam por meio de comentários no nosso site, né, numa nossa plataforma, eles comentam nos blogs, ou vão em fóruns de discussão, ou vão assistir no YouTube. Então, a rede é muito extensa. Então, até nisso eu preciso olhar como eu vou fazer isso, tá? E aí a gente tem uma reinvenção do funil de marketing. O funil de marketing tradicional não é esse aqui que está aqui nessa tela, tá? Ele é diferente. Hoje a gente vai ter o quê? Que a gente tem que trazer o quê? A consciência da nossa empresa, da nossa marca para o cliente. Aí ele vai, né, ter a questão da consideração em relação a isso, a preferência dele em relação a nossa empresa. Aí tem uma ação que é de compra, que pode gerar uma lealdade se eu fizer um trabalho bem feito de manutenção desse cliente, de retenção desse cliente, e aí ele vai nos defender, né? E aí volta todo esse processo. Então, é um ciclo que a gente trabalha, tá? Então, é uma reinvenção que a gente traz nesse processo. Mais do que nunca, a gente precisa olhar a jornada de compra do cliente dentro desse processo, tá? Não só a questão do marketing, mas como ele entra e como ele faz a compra. Quais são os pontos? A gente falou sobre isso no livro de segunda e de terça, né? O livro Ataque e o livro Estratégia das Três Caixas. Então, o que acontece? Essa jornada de compra é super importante a gente observar. Onde estão os pontos que vão me gerar dados? A gente vai falar de dados, né? E os comportamentos das redes de clientes. Como que essas redes se comportam? Né? Como que tá esse mundo digital? Gente, é uma coisa que a gente não tem ideia de como isso repercute. Né? A gente está vendo um sucesso estrondoso agora, que está acontecendo no BBB, daquela menina Juliette. Como que uma menina que sai de um local lá, né? De um estado da Paraíba, que, né, você estava lembrando o estado, ela sai da Paraíba sem basicamente seguidores, com pessoal, um número pequeno de seguidores, vamos dizer assim, né, uma profissional excelente, pelo que a gente viu lá das maquiagens dela, coisa e tal, e de repente entra num programa e salta para 22 milhões de seguidores. Gente, 10% da população brasileira. Olha como que a questão, e assim, o que as empresas estão explorando já nesse processo? Estão vendo que a rede dela cresceu, e aí, assim, o que realmente eles vão explorar nesse processo com os dados que estão coletando, porque tudo isso está gerando dados, e o que ela vai poder fazer de venda para essas empresas, né? Como ela vai influenciar todo esse processo. Então, essa rede é muito maluca, e aí a gente olha Twitter dela, a gente olha Instagram, olha Facebook, olha todos os canais, né, coisas no YouTube que o pessoal tem publicado. Então, é uma coisa maluca. Tem cliente para tudo quanto é lugar,
né, que são seguidores dela, mas sim, estão espalhados em várias redes, e as empresas estão pensando como vão fazer para abordar tudo isso. Então, olha como esse mundo digital é maluco, né? E uma menina que, de repente, está saindo de um negócio tradicional, a maquiagem, né? Por mais que, de repente, faça tutoriais, coisa e tal, mas ainda é um negócio tradicional, que ela está lá maquiando as mulheres, coisa e tal, no dia a dia dela. Né? Então, e ela também é advogada, né? Então, assim, são negócios mais tradicionais, mas olha como eles estão indo de repente, né? E ela vai ganhar dinheiro com maquiagem de uma outra forma, sendo garota propaganda, ou fazendo tutoriais de maquiagem ganhando, tendo marca em cosméticos. Então, olha como a intensidade das redes nos levam a outra coisa. Tá? E olha como, estou trazendo também o exemplo do Doritos, né? O Doritos é um exemplo muito legal, por quê? Porque existe uma comunidade dos Doritos lovers, né? Então, eles acabam fazendo uma reinvenção do produto. Os lançamentos dos Doritos são baseados em quê? Em compartilhamento da rede. O que a gente gostaria que aparecesse no Doritos? O que a gente gostaria de ver no Doritos? E isso fortalece a marca. Tá? Então, é incrível como os clientes têm um poder enorme de movimentação econômica no mundo, né? E no mundo inteiro, gente. Isso é uma coisa maluca. E aí, o que a gente vê em comportamentos de clientes, né? Existem 5 comportamentos que a gente pode olhar e a gente precisa estabelecer estratégias para isso. Então, como a gente acessa os clientes? Então, a gente precisa olhar, né? Então, acesso a dados digitais, como que a gente pode utilizar esses dados para acessar melhor os clientes, que tipo de conteúdo, né, que eles querem acessar, como que a gente pode fazer as interações com uma maior rapidez, porque isso é fundamental, como eu posso trazer mais facilidade e flexibilidade, e qualquer oferta que amplie esse acesso dos clientes é extremamente atraente. Então, pode ser via Omnichannel, que tem uma consolidação de vários canais de vendas e de atendimento, de suporte e tudo mais. Usar QR Code, vou falar isso daqui a pouquinho aqui. Trabalho na nuvem, serviço sob demanda. Essa foto que tá aí nesse slide, gente, foi o seguinte, a gente viu ontem, meu marido estava vendo ontem e falou assim, cara, olha o que os caras fizeram. Em Xangai, isso aqui, é que a foto tá um pouco nebulosa aqui. Em Xangai, eles colocaram não sei quantos mil drones para fazer um QR Code no céu. 1.500, meu marido tá falando aqui, ó, 1.500 drones para fazer de diversos tipos, tá? Não era um tipo de drone para poder fazer toda essa composição. Colocaram no céu montando um QR Code para que os clientes pudessem né, baixar lá, né, clicar lá e baixar isso, e era um game. Cara, olha que sensacional. O pessoal em Xangai inteiro, de repente, olhava para o céu, olha o acesso dessas pessoas. Como que, de repente, uma empresa conseguiria acessar tantas pessoas de uma vez só, utilizando uma estratégia fantástica como essa? Tá? Então, isso aqui, o pessoal já tem feito muita coisa com drone, mas, basicamente, colocar uma coisa comercial dessa forma, né? Particularmente, foi a primeira vez que realmente a gente tinha visto. Então, isso que a gente tem visto hoje no dia a dia aí, tá? Depois, engajar-se. Os clientes, eles querem engajar em conteúdo digital. Então, ele que possa, gente, ser sensorial, interativo e relevante. Então, essa questão do sensorial é que ele possa assistir, que ele possa interagir, que ele possa, às vezes, falar, né? Então, quando você está no Instagram, de repente, você lá abre a câmera e fala, vou falar com fulano aí, coisa e tal. Então, isso, para quê? Porque a gente começa a ter mais engajamento. E aí as pessoas viram fãs. Então, quando eu vou fazer uma demonstração de produto, né? No mundo normal, a gente faz demonstração de produto, de degustação, coisa e tal, mas aqui também dá para fazer. Né? Talvez não dá para ainda soltar cheiro, né? Mas, né, tão fácil, o pessoal já tem algumas tecnologias que eles estão testando, tudo mais, mas ainda não é uma questão de uma escala muito grande, mas dá para fazer outras formas, como você conta uma história. Então, quando você conta uma história, às vezes você sabe, as pessoas falam assim, né? Você abre a câmera, de repente as pessoas estão chorando. Por quê? Porque elas se engajaram no conteúdo, elas ficaram emocionadas com aquilo. Então, traz uma questão de sensação, de sentimento, né? E as marcas estão sendo editoras de conteúdo. Muitas vezes a marca não está colocando que ela está vendendo algo, mas ela está colocando que a Nike faz isso muito bem, que ela conta histórias muito, muito emocionantes. Tem muitas empresas que a Dove faz isso. Então, assim, que conta uma história. E que aí você fala, cara, que bacana. E aí no final você fala assim, eu vou comprar essa marca.
né? Porque eu me engajei no conteúdo, vou acompanhar essa marca, porque traz conteúdos relevantes. Então, isso é uma coisa também que a gente precisa olhar. A questão da personalização, que também a gente já falou nos livros anteriores, tá? Que os clientes querem essa experiência mais customizada, né? Eles querem realmente personalizar essa sua experiência. Então, a gente tem visto isso em vários mercados, tá? No mercado de alimentação, a gente tem visto que as pessoas estão buscando também personalizar, às vezes, os pratos que recebem, as empresas estão fazendo isso para os clientes. No mercado de turismo, também tem acontecido isso. Então, vários locais a gente tem visto essa questão da personalização, tá? Porque a gente tem que propor uma experiência diferente para o cliente, né? A conexão, então os clientes eles querem se conectar uns com os outros e principalmente hoje tendo um movimento muito forte de comunidades, né? Então o que são essas comunidades? São pessoas que gostam de determinada marca, que fazem parte da mesma empresa, que de repente trabalham com determinado produto, então são pessoas que trocam informações entre elas. A geração mais jovem gosta das comunidades, por quê? Porque elas aprendem dentro das comunidades, tá? Então, existe todo esse processo que é realmente do processo da conexão. Então, a gente também tem que olhar o quê? Como que a gente pode buscar que essas pessoas possam fazer uma conexão maior ainda entre elas, né? E hoje, no mundo virtual, faz com que a gente possa estar falando com pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, essa conexão é importante, porque em determinado momento essa conexão vai virar o quê? Talvez presencial, né? Então, eu conheço muita gente na internet. Agora, algumas pessoas eu falo que eu desvirtualizo a amizade em algum momento que a gente consegue fazer. Então, é um primeiro processo de conexão e depois você realmente continua esse processo num outro ambiente. E de colaboração, tá? Hoje, os clientes querem colaborar. Então, existe essa forma de trabalhar junto. A gente vê vários processos colaborativos de livros, né? O Business Model Canvas foi um livro que foi feito no processo colaborativo. A gente tem a questão de uma contribuição passiva ou ativa. A passiva, por exemplo, quem tem Waze, né? Na realidade, você não sabe, mas de uma forma ou outra você está contribuindo para o incremento da plataforma, porque é visto aquilo tudo tecnologicamente, você consegue mostrar, né, dados para o próprio Waze, ou ativa, então você quer compartilhar algo, você entra e a empresa fala, olha, quem gostaria de trabalhar num processo de criação desse produto? Então você pode fazer isso. Aí tem a questão do crowdfunding, que é o quê? A vaquinha virtual, né? Ou o financiamento coletivo aí, que as pessoas também acreditam numa ideia e querem contribuir para aquilo. E aí a gente tem contribuições abertas, a gente tem muita questão de hackathon no mundo das startups, né? 2 ou 3 dias que as pessoas ficam lá quase 24 horas trabalhando numa ideia, num projeto, né? E para que realmente, de repente, possa startar um negócio aí e tudo mais. Às vezes, pessoas que não se conhecem, que é a primeira vez que estão trabalhando juntas, e plataformas colaborativas que a gente também percebe que cada vez estão maiores aí, tá? Então, esses são os comportamentos que a gente vê. E aí a gente entra na questão da competição, que é o quê? Também o depara, né? Então, o que acontece? Antigamente, ou ainda tem algumas empresas, que assim, a competição era feita entre empresas parecidas, né? Então, assim, loja de roupa compete com loja de roupa. Loja de eletrodoméstico compete com loja de eletrodoméstico. Hoje em dia, a competição, ela acontece com vários setores, gente, né? Então, a gente, assim, na realidade, eu vou falar isso para vocês assim, ó. Isso aqui, a gente sempre competiu com vários setores. Só que a maior parte das pessoas não entendem isso, tá? Por quê? Porque você compete pelo dinheiro do seu cliente. E o dinheiro do cliente é um recurso limitado, tá? A maior parte dos clientes, né? Tem cliente não que tem recurso ilimitado. Mas a maior parte dos teus clientes tem um recurso limitado lá, que ou ele compra aquilo, ou ele compra a outra coisa. Então, a gente acabava sempre já competindo pelo cliente. Então não tem jeito, tá? Só que hoje em dia é muito mais, porque tem uma abrangência na tecnologia que a gente começa a ver várias coisas. Quando você está navegando no marketplace, daqui a pouco você está vendo uma geladeira. E aí você se interessou por uma roupa. Aí, de repente, você vai falar, então eu vou comprar aqui. Então, assim, olha lá, setor diferente, mas sim, você já está no mesmo ambiente. E aí, você vai repensar tudo. Então, a gente tem que olhar para isso também, tá, gente? Por exemplo, antigamente também, distinções nítidas entre parceiros e rivais, tá? Então, algumas pessoas eram minhas parceiras,
outras eram minhas rivais. Hoje em dia, tem uma nebulosidade entre parceria e rivalidade, tá? Hoje tem rivais que se tornaram parceiros. Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. Globoplay e Disney Plus. Né? Disney entrou recentemente no mercado brasileiro. Quando ele chegou aqui, eles fizeram algumas promoções, né? Eu basicamente comprei nessa promoção que era de pré-venda, né? Então, teve uma pré-venda um tempo antes, e aí você tinha um valor diferenciado na assinatura. A Globoplay fez o quê? Se você comprar um pacote Globoplay mais Disney Plus, vai sair também no valor X, né? Mais barato do que seria comprar separadamente. São rivais, gente. Eles estão, o quê? Na televisão aí, né? A gente tem os desenhos, os filmes e coisa e tal. Então, são rivais. Só que nesse momento, era interessante ter essa parceria. Então, a gente tem visto isso acontecer muito, muito claramente. Tá? Antigamente não havia cooperação entre concorrentes, hoje os concorrentes cooperam em área-chave, né? Então tem algumas áreas que de repente eles percebem, às vezes uma área de dados, uma área que eles fazem, puxa, eu não sou tão forte nisso, então será que a gente não pode se juntar nisso? Então eles fazem esse processo de cooperação, não deixam de ser concorrentes, mas eles fazem um processo de cooperação, tá? É muito essa questão do Disney Plus e do Google Play também está envolvido nesse processo. Se cooperaram, era interessante para os dois, tá? E também, principais ativos são mantidos na empresa, antigamente. Hoje, principais ativos estão em redes externas. O que eu falei para vocês, servidores. Antigamente a gente tinha servidor na empresa, hoje a gente tem servidor na nuvem, né? Então esses ativos hoje estão totalmente dispersos. Então isso é um negócio também muito bacana que a gente tem visto. E aí o que a gente fala? Construa plataformas, não apenas produtos. As plataformas são excelentes modelos de negócio que a gente tem visto hoje, né? Então o que acontece? Eles facilitam a interação do cliente. A gente tem uma ponte entre vários tipos de cliente, então a gente liga um cliente de um lado, outro cliente do outro. E aí a gente facilita essa interação. E aí a gente tem o quê? Vários tipos de plataforma, né, gente? BNB, Netflix, Facebook, Instagram, tudo isso são plataformas, tá? Você tem um cliente de um lado, outro cliente do outro e faz o match aí, né? Então a gente tem efeitos de rede diretos. Então, por exemplo, o que é isso? Tá? O aumento de clientes impulsiona a utilidade. Antigamente era o fax. Alguns talvez nunca usaram fax, mas eu sou da época do fax. Quando surgiu o fax, que era bem antes de mim, vamos dizer assim, né? Quando vendeu o primeiro fax, aí era o seguinte, tá, se só eu tenho fax, como que eu vou utilizar isso? E aí no momento que, aí não tinha utilidade, um fax só que no momento que essa rede começou a crescer, que várias empresas começaram a comprar fax, isso se expandiu. Então isso era uma rede. Né? Então, essa rede teve essa expansão. A mesma coisa do Facebook. Né? Então, se de repente só tinha o pessoal que vai entrando, então uma pessoa entra, mas só uma pessoa não faz diferença, né? Porque não tem graça. Só a minha vida lá. Agora, no momento que isso tem uma expansão dos usuários, começa a ficar interessante entre eles, e além disso, né, começa a gerar valor para o outro lado, porque aí é na questão dos anúncios, né? Então aí também tem uma questão até de um lado aí indireto, né? Mas no início foi isso, aumentou a rede de clientes, de usuários, basicamente, para que realmente tivesse atratividade na plataforma. E a gente tem o quê? Os efeitos de rede indiretos, que aumento na qualidade e na quantidade de clientes de um lado, gera valor para os clientes do outro lado. Aqui o exemplo do cartão Visa, tá? O cartão Visa é um exemplo de plataforma, tá? De transação financeira. Então, de um lado, tem os lojistas. De outro lado, tem os clientes. Se eu não tiver um aumento, de repente, da plataforma de clientes, desse número de clientes, os lojistas não têm interesse também, né? E a mesma coisa, se de repente eu não tenho uma amplitude de clientes que tem maquininha, que utiliza a questão do cartão de crédito no físico, é a maquininha, e no digital tem uma plataforma aí de utilização já automática de você digitar todos os dados lá, também não tem interesse para os usuários. Então, isso é o efeito que a gente tem. Então, quanto mais cresce, mais interessante também vai ficando, né? E aí a gente tem a competição, que a gente fala, tá? Que é essa
mais do que a cooperação, mas é a questão que naquele momento é interesse deles estarem juntos em algum processo, que é igual a gente vê, né? O Apple roda o Google lá. Então, assim, e é um mecanismo de busca padrão. Então, há interesse do que ficar desenvolvendo, de repente, uma plataforma aí, eles tentaram já desenvolver, que não, às vezes que não deu muito certo nesse processo aí, tá? Depois, tem dinâmica da intermediação e da desintermediação. O que é isso? Eu posso ser um intermediário. O que é um intermediário? Vamos pensar nas imobiliárias. Então, eu tenho uma ponta, a imobiliária, é uma plataforma, se a gente for pensar, tá, gente? Eu tenho uma imobiliária e eu tenho na outra ponta, né, o comprador, né? E depois você tem o quê? Né? Então, aliás, tem uma ponta que é o comprador, tem na outra ponta que é o vendedor, e a imobiliária faz o quê? A transação entre esses dois aqui. Tá? Então, isso é a forma de intermediação. Porém, a gente pode ter um processo de desintermediação. Né? O que acontece? Tem muita gente que não utiliza as imobiliárias para alugar ou vender um imóvel. O que faz? Utiliza uma plataforma tecnológica. Então, as empresas também começam a pensar nisso. Será que eu preciso ter um intermediário? Né? E está tendo algumas brigas em alguns setores, porque estão tirando os intermediários, as empresas estão fazendo direto esse contato com os clientes, principalmente por essa viabilidade da plataforma digital. Então, a gente também tem que pensar nos nossos negócios, se de repente eu estou sendo intermediário, e se de repente alguém não pode me tirar desse processo. E aí eu me lasco. Agora, talvez tenha alguns negócios que seja interessante ter um intermediário. Né, que eu não quero fazer direto, porque eu não quero ter esse trabalho para lidar com um monte de gente aí no mercado. Então, também eu posso olhar para isso. E o que a gente fala de trens de valor competitivo. Então, existem vários pontos nessa plataforma de negociação, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu tenho um consumidor de música, eu tenho um distribuidor de música, que de repente é o Amazon Music lá, eu tenho um produtor, que é a gravadora, e eu tenho na outra ponta o criador, que é o músico. Então, para chegar no cliente, eu vou passar por isso. Eu tenho o criador, que vai gravar a música numa gravadora, que aí a Amazon vai comercializar isso e chega no consumidor. Tá? Então, isso são plataformas, gente, que a gente vai olhar de ponta a ponta aí, ok? E tipos de plataforma. A gente tem o quê? Marketplaces. Então, o que é mais as pessoas conhecem aí, vamos pensar no Mercado Livre, hoje o Magazine Luiza Ponto Frio, Casas Bahia, todos eles viraram marketplace, tá? Muitos não têm mais produto deles. Né? Antigamente eles tinham aqueles estoques enormes, coisa e tal. Algumas coisas eles mantêm, porque a questão da negociação com os grandes players é melhor, tá? Mas algumas coisas não, coisas pequenas. Vamos pensar assim, eu quero comprar, por exemplo, a máquina de macarrão, né? Pô, a Magazine Luiza não vai ficar deixando no estoque um monte de máquina de macarrão. Não vale a pena para ela, tá? De repente, geladeira vale a pena, tem um valor agregado maior. Agora, máquina de macarrão, não. Às vezes, de repente, é melhor o quê? Eu ter várias pessoas que vendem aquilo e aí eu ganho uma comissão em relação a isso, tá? Dessa forma como funciona. Antigamente, o marketplace era um shopping, gente. Que a gente ia lá e tem um monte de loja para ver. Hoje não, hoje a gente vê, por exemplo, o Uber, né? Que é um tipo de plataforma de marketplace, que você tem vários motoristas lá, você basicamente não escolhe o motorista, mas tem vários motoristas disponíveis, e aí eles têm os clientes que vão realmente fazer o serviço, né? Com eles. Sistemas de transação, então basicamente cartão de crédito, PayPal, tá? Que faz a transação financeira, então eu faço uma compra, e aí eu utilizo essa plataforma para realmente comprar o que eu quero. Mídia sustentada por anúncios, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, jornal, site com anúncios. Então, eu tenho uma plataforma lá que eu, de repente, como empresa, vou anunciar lá e alguém vai acessar e, de repente, vai para um link de compra do meu produto ou serviço, né? E padrões de hardware e software. Então, o que são esses padrões, né? Essas plataformas, que elas dependem de um hardware e de um software para funcionar. Então, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, antigamente, né? A gente é o videocassete. Então, estou dando exemplo antigo e exemplo novo, videocassete. Então, você tinha o quê? Um padrão, tinha o videocassete, que era um hardware, e ele podia ser utilizado o quê? Às vezes tinha o videocassete que era para Betamax, e tinha o videocassete que era VHS, que era um outro tipo de padrão de software, vamos dizer assim, tá? Mesma coisa do Android, né? O Android, para ele funcionar, o que eu preciso? Eu preciso de celulares que é o hardware, para que funcione esse sistema operacional. Se é um smartphone Samsung, ele vai funcionar Android, não vai funcionar
iOS, que é da Apple. Então, tudo isso a gente vai olhar, tá? O hardware e o software, para eles poderem funcionar e terem essa operacionalidade no mercado aí e atender os clientes, né? E os elementos-chave de plataformas, o que a gente vê? Aquisições mais fluidas. O que acontece? Quando eu tenho uma plataforma, eu não preciso ficar negociando a participação de cada cara que quer entrar na minha plataforma separadamente. Não, ele preenche um cadastro, isso tudo tem uma inteligência, todo o algoritmo lá, e aí ele entra na plataforma. Então isso facilita. Imagina se eu tenho uma plataforma de marketplace e todo mundo que quer entrar na minha plataforma, eu tenho que conversar com o cara. Gente, isso é uma barreira de entrada, tá? Então, não, já tá tudo lá, cadastro, e o cara entra ou não entra de acordo com os padrões estabelecidos aí, né? Tem um crescimento escalável, então, essa questão da computação na nuvem permite que a gente amplie rapidamente a plataforma. Então, se eu estou com a plataforma já muito cheia, eu consigo ampliar, né? Eu consigo pagar um pouco mais lá e consigo estabelecer uma escalabilidade muito maior nesse processo. Acesso e velocidade sob demanda. Então, essa questão da computação móvel nos ajuda muito. Por quê? Porque eu, com o celular, eu acesso em qualquer lugar que eu esteja, desde que tenha internet, né? Se não tiver, aí fica complicado. Mas isso permite com que, basicamente, eu assista um vídeo em qualquer lugar, eu compre algum serviço ou produto em qualquer lugar e mande entregar em qualquer lugar que eu queira também. Então, isso facilita muito todo esse processo aqui. E confiança, né? As plataformas têm uma questão de confiança, porque tem uma questão do anonimato, né? Então, assim, é ótimo que às vezes facilita essa interação, porque você não sabe quem está falando, coisa e tal. Só que, assim, para as plataformas, quando a gente vê para o negócio de plataforma, vamos dizer assim, a rede gera anonimato, mas para o negócio de plataforma, às vezes, não é legal. Por quê? Porque eu deixo de pegar dados para fazer alguma personalização para aquele cliente, quando ele é anônimo, tá? Então, a rede tem essa questão de ser, muitas vezes, uma questão anônima, de você não conhecer, muitas vezes, as pessoas profundamente, né, se elas não quiserem, mas alguns dados, às vezes, por eu não conhecê-la, não saber realmente quem é aquela pessoa, eu tenho dados muito básicos, não de profundidade de segmento, às vezes, que eu não consigo realmente entender melhor esse cliente aí, tá? E aí, vamos falar de dados, né? Como também era da era analógica e como está indo para a digital aí. Antigamente, os dados eram dispendiosos para serem gerados. Por quê? Porque a gente precisava de uma questão de hardware, de software. Então, essa questão tecnológica era muito, muito complicada. Hoje em dia, gente, os dados são gerados continuamente, em todos os lugares, tá? A gente tem uma chuva de dados. E aí, o grande problema hoje, que é o desafio dos dados, é convertê-los em informações valiosas. Porque dados estão soltos. Agora, como aquilo eu consigo realmente analisar, né? Antigamente, o desafio era armazenar, né, e gerenciar. Por quê? Porque muitas vezes a gente tinha um servidor dentro da empresa que não era um servidor muito potente, às vezes, né, o computador não era muito potente, também não conseguia armazenar muitas coisas, o acesso à internet é difícil. Hoje não. Hoje você consegue capturar dados em vários locais, só que assim, é tanto dado que eu não sei, muitas vezes, como analisar isso, né? O que é mais importante ou não. Então, hoje, a grande dificuldade nossa é realmente fazer essa análise. Então, antigamente, os dados eram estruturados tudo em banco de dados, tá? Então, era realmente alguma coisa muito mais quadradinha, né? Hoje, não. Hoje, os dados estão nas redes sociais. Então, eu tenho dado no Instagram, eu tenho dados no LinkedIn, eu tenho dados no Facebook, né? Então, em todos os lugares, se eu abro o YouTube, eu consigo saber quantas pessoas assistiram meu vídeo, quanto tempo elas ficaram conectadas, assistindo o vídeo, em que momento que de repente gera mais interesse. Então, assim, a gente consegue ter esses dados, até para a gente monitorar várias questões e oferecer um serviço mais adequado, tá? Então, tudo isso está na rede, né? Não é mais um banco estruturado. Antigamente, fazer uma pesquisa. Você fazia uma pesquisa com o cliente, então mandava lá uma pesquisinha, o pessoal. Então, isso era um banco de dados que você tinha sobre o teu cliente. Hoje não. Hoje o teu cliente está mudando toda hora. Então, hoje, talvez você tenha um dado, amanhã é outro. E está espalhado na rede, né? Antigamente também, a gente via que os dados eram gerenciados em departamentos operacionais, tá? Então, assim, pessoal de marketing tinha determinados dados, pessoal de produção tinha outros dados, pessoal de financeiro tinha outros dados. Hoje, todos eles continuam tendo seus dados, mas o grande desafio que a gente precisa ter é fazer com que tenha essa
conexão entre todos os departamentos, tá? Porque é importante o pessoal de marketing ter dados do pessoal de finanças para saber quanto eles podem gastar, e às vezes de forma muito mais rápida do que ficar levantando orçamento, coisa e tal, ter dados do pessoal de produção saber o que de repente está saindo mais, né, na área de vendas para poder produzir mais determinado produto. Então, isso tudo tem que estar conectado, tá? E, antigamente, os dados eram ferramentas, né, para gerenciar processos. Não que eles eram, né, a gente ainda continua, mas vamos pensar na área analógica, a gente passando para a área digital aqui. Hoje, os dados são um ativo intangível, importante para obter valor. Gente, antigamente os dados, a gente utilizava o quê? Como que eu faço, de repente, eu preciso de dados para melhorar a minha venda. Por quê? Porque assim, eu estou gerando tantos leads, mas só tantas conversões. Antigamente era assim, né? Mesmo no ambiente presencial, ambiente físico, vamos dizer assim, tá? Hoje, você ter dados, isso é um bem, como os clientes, é um ativo, isso vale dinheiro. Quer dizer, tem toda essa questão da lei de proteção de dados, né? Você não pode sair vendendo dados, tá? Mas esses dados permitem que você faça outros negócios, né? Tenha outras ideias que são sensacionais. Tem uma empresa de gerenciamento de tempo, de clima, né, nos Estados Unidos, esqueci o nome, acho que é TMC. Então, eles têm toda a coleta de dados de clima. Então, quando vai chover, quando não vai, quando vai estar uma tempestade tropical, quando vem um vento X, coisa e tal, eles têm tudo isso. E aí, os dados são importantes para quê? Né? Principalmente para os mercados, vamos pensar assim, o pessoal de agricultura, né, para saber se de repente vai ter uma chuva de granizo, o que eles vão fazer, antecipar tal coisa, né? Então, isso era muito mais importante para esse tipo de mercado, vamos dizer assim. Hoje em dia, o que eles estão vendendo, na realidade não é vendendo esses dados, mas assim, dando essas informações mais apuradas, né? Porque eles não vendem os dados assim. Fulano faz tal coisa, né? Porque é isso que é o problema. Não, eles dão informações do seguinte: olha, em tal mês do ano vai acontecer um fenômeno do clima, tal coisa. Nesse momento, o que acontece? As empresas de roupa podem começar a pegar esses dados e falar assim, nossa, mas vai ser isso, vai ter tantos dias, tudo mais, que vai acontecer isso. Poxa, o que eles podem fazer? Uma estratégia comercial para vender, de repente, roupa de neve, que vai nevar, que é uma neve totalmente esporádica nesse momento e coisa e tal. Tá? Então, eles entram no outro mercado. Eles entram no mercado de seguros, informando que, de repente, em determinado momento, pode acontecer tal coisa. E aí, também, para o pessoal que tem seguro de carro, coisa e tal, fala assim, puxa, mas se acontecer isso, o seguro não cobre. Então, como eu posso me precaver em relação a essas questões? Então, é um negócio bem legal que se tem. Então, isso é um ativo, gente. É um bem que a gente tem no mercado. A gente tem que entender e como utilizar isso, tá? E quais são os principais dados que a gente tem para a estratégia do negócio? Primeira coisa, dados sobre processos de negócio, que a gente tem alguns exemplos. Estoque de cadeia de fornecimento, vendas, faturamento, RH. Isso aqui é uma coisa bem normal que sempre a gente tem. Qual que é a utilidade? Né? Gerenciar e otimizar as operações de negócios. Então, reduzir riscos, elaborar relatórios externos. Então, isso é uma coisa muito normal que sempre as pessoas já tiveram e a gente vai utilizar cada vez mais isso, tá? Principalmente para tomar ações preditivas. Né? Antes de ser preventivas, mas de pensar um pouco mais no futuro lá, de como a gente pode melhorar todas essas questões. Tá? Também dados sobre produtos ou serviços. Então, a gente tem aí dados sobre mapas, por exemplo, do Google, sobre empresas do Bloomberg, né, sobre o clima, aqui no Brasil, do Clima Tempo. Para quê? Cumprir a proposta de valor central dos produtos ou serviços da empresa. Né? Por exemplo, o Bloomberg. Eles dão muitas informações de como estão as empresas no mercado, até para você poder fazer investimento ou não. Então, isso é um negócio super importante. Né? Do Google, se eu tenho essas informações também, puxa, eu consigo me localizar em vários locais aí. Então, essa é a proposta de valor deles. Eu consigo chegar com mais facilidade e mais rapidez, né? E dados sobre clientes. Então, como que eles fazem as compras, que tipo de comportamentos e interações que eles têm, quais são os comentários e as revisões que a gente percebe aí no mercado, né? Nos sites que eles têm, demografia, e respostas em pesquisas, tá? Então, esses são alguns exemplos que a gente tem. E para quê? Para a gente ter uma visão muito maior do cliente, né? Para a gente permitir também o quê? Interações mais valiosas para que a gente possa percorrer melhor aquele funil de marketing e possa propor uma melhor jornada do cliente, tá? Então, essas questões são super importantes dos dados. E os princípios
sobre dados. Então, primeira coisa, converta dados em ativo, gente. Entenda que dados são valiosos para você gerar cada vez mais negócios, né? Produtos, serviços ou outros negócios que, porventura, você possa participar. Né? Reúna diversos tipos de dados, não só um. Então, olhe para a sua empresa e perceba quais são os dados importantes para a minha empresa. Né? Use os dados como camada preditiva na tomada de decisões. Então, eles servem para realmente começar aqueles sinais fracos que eu falei para vocês também no livro que se fala da estratégia das 3 caixas. Então, esses sinais fracos servem para que eu também possa já tomar essas decisões aí. Aplique dados à inovação de novos produtos. Então, olhando esse segmento de clientes, olhando o comportamento de compra, eu posso propor inovações que atendam realmente a necessidade dos meus clientes ou resolvam algum problema. Observe o que os clientes fazem, não o que dizem, né? Lembra que a gente também já falou isso no ataque e na estratégia de 3 caixas, das 3 caixas, que não adianta só ter dados em relação a isso. Né? Então, não é simplesmente só coletar isso por meio do algoritmo, por meio da matemática, mas também ver como eles fazem, como eles agem. Isso também é importante. Porque muitas vezes também eles dizem uma coisa, pesquisa, por exemplo. Às vezes o cliente mente na pesquisa, gente. Né? E ele não mente é porque ele é mau caráter, tá? Porque às vezes ele nem sabe o que ele quer na realidade, né? Agora, quando você vê o que ele faz, como ele age, você começa a ter alguns insights aí. E combine os dados entre os departamentos. Então, o que eu falei, comece a fazer a conexão dos dados entre todos os departamentos da empresa, né? E a criação de valor com os dados dos clientes. Então, o que acontece? Pode gerar vários insights, né? Porque aí a gente vai olhar os padrões de comportamento e tudo mais e fala assim, puxa, eu não tinha pensado nisso. Dá para a gente fazer tal coisa. Então, esses insights são excepcionais. Segmentação, então o que eu falei para vocês, segmentarem os clientes e dentro desse processo de segmentação, observar o comportamento dos clientes dentro desse processo, tá? E aí eu vou entender também qual que é o público mais relevante da minha empresa. De repente eu vou começar a olhar que quem compra muito o meu produto ou serviço é uma galera de 20 a 25 anos. Puxa, se é uma galera de 20 a 25 anos, quais os produtos que eles compram mais? Eles compram tal coisa. E aí eu vou olhar, e os outros produtos? Nossa, os outros produtos quase não saem. Nossa, então isso acontece tal coisa. Então eu começo a olhar essa segmentação e começo a buscar o quê? A rentabilizar e ter mais lucratividade no meu negócio, gente. Tá? Por quê? Porque eu vou trabalhar com aquele meu público de verdade, que compra. Porque às vezes eu tenho tanta gente na minha base de clientes, mas não são todas aquelas pessoas que compram. Às vezes aquele pessoa, às vezes, acima de 50 anos, é um ou outro que compra. Então, por que eu vou colocar um link patrocinado para esse tipo de público? Não vale a pena. Tá? Então, isso, olha, tem que ter um olhar bem criterioso para isso. E aí eu consigo fazer uma questão da personalização, né? Olhar de repente assim, puxa, sempre eu tenho uma avaliação muito boa no pós-atendimento, né? Então, de repente, o que eu posso fazer no meu pós-atendimento que seja algo personalizado para o meu cliente, que ele se sinta que tem algo personalizado nesse momento. E aí eu posso propor uma experiência também, né? Por meio desse dado que eu vejo. E contexto, né? Que eu vou oferecer uma estrutura de referência em relação a um núcleo maior. Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho mais simples, porque isso aqui não é tão simples de entender quando está escrito aqui. É assim, vou dar o exemplo da Nike, tá? A Nike consegue, tem um aplicativo e tudo mais lá, que você tem o quê? Você consegue mensurar várias questões na prática esportiva. Né? E aí tem toda uma comunidade que você consegue fazer o quê? Fazer comparativos com essa comunidade. Vários aplicativos de atividade física faz isso. A Samsung, eu tenho da Samsung, né? A Samsung Health. Então a Samsung também faz isso. Você tem a tua prática esportiva, então ele monitora várias questões aí, sono, alimentação, caminhada, atividade física, coisa e tal. E ele te joga na comunidade fazendo algumas comparações. Olha, em relação à comunidade, você fez X% de atividade física. E aí, o que acontece? Você, como usuário disso, você fala, nossa, eu só fiz 30 minutos a semana, o pessoal está fazendo 150 minutos. Então, assim, você, como cliente, começa também a ter um comportamento diferenciado, né? E a própria comunidade começa também a ser impactada nesse processo. Então, o que acontece, por exemplo, a Nike? Então, de repente, as pessoas começam a
ter um comportamento diferente e impactando no comportamento das outras pessoas também, e ela começa a gerar produtos ou serviços que atendam essa mudança de comportamento. Né? Então, de repente, ele começa a perceber que as pessoas estão fazendo, vamos pensar, mais caminhadas ou mais ciclismo. Né? Então, o que acontece? Puxa, então, de repente, eu posso mudar um pouco a linha de produto, eu posso fazer uma linha de produto para isso e tudo mais, porque isso está impactando no geral, que as pessoas estão começando a falar, poxa, vamos fazer tal coisa, né? Porque essa é a questão da comunidade. Então, isso é muito importante a gente olhar também como um comportamento pode impactar num grupo e o grupo impacta no comportamento do cliente, tá? E aí pode ter toda uma mudança de criação de valor aí também dos dados. Aí tem o quê? A inovação, gente. A inovação também, né? O depar aí. Então, antigamente, né? As decisões eram tomadas com base na intuição e na autoridade. Então, eu acho que é desse jeito, porque eu sinto, né, que deve ser por esse caminho, ou porque eu sou o CEO da empresa, ou o presidente da empresa, então vou fazer isso. Hoje não. As decisões são tomadas com base em testes e validações, tá? Então tem uma equipe que faz teste e valida isso. Não é simplesmente porque o dono da empresa quer que faça daquela forma. Não, é tudo validado, tá? O teste de ideias é caro, era caro, lento e difícil. Então, raros e conduzidos por especialistas, tá? No analógico. Hoje, o teste de ideias é muito mais barato, muito mais rápido e muito mais fácil, tá? E eles são contínuos e conduzidos por todas as pessoas. Então, eu não preciso ter um especialista em inovação na empresa. Todo mundo hoje pode contribuir com a inovação. Então, é uma coisa muito rica também que a gente começa a perceber. E é muito mais fácil hoje, porque a gente consegue fazer protótipos utilizando a tecnologia. Antigamente, a gente tinha que fazer produto pronto para poder testar no mercado, né? Também, o desafio da inovação era encontrar a solução certa. Por quê? Porque eu tinha que encontrar a solução certa para produzir o produto ou serviço certo, né? E para ter certeza que aquilo ia vender no mercado. Então, isso tudo ficava muito custoso, né? Hoje, não, o desafio é resolver o problema certo. Então, eu tenho que olhar o problema. Então, se o problema é tal coisa, eu tenho que dar uma solução para isso, né? Mas, o que acontece? Eu tenho que entender o problema de verdade. Né? Antigamente, as pessoas meio que tipo assim, vamos fazer tal coisa. Então, achava que aquela era a solução certa. Né? Só que, às vezes, o problema não era certo. Era meio que, tipo, dar um remédio para consequência da sua dor e não resolver a causa da dor. Então, isso também a gente começa a ver que há uma diferença. O fracasso era evitado a todo custo. Hoje, o fracasso é o quê? É visto como uma fonte de aprendizado. Tá? Então, assim, eu aprendo com o erro, como não fazer mais, né? E sai mais barato, porque a gente faz prototipação, então a gente não investe tanto num produto feito, então a gente pode ir remodelando, né, ao longo do tempo, então isso fica muito mais fácil, esse processo do erro também. E o foco se concentrava no produto acabado, como eu falei. Hoje não. A gente faz um produto MVP, né, um produto mínimo viável, um básico, né, para que realmente a gente possa testar isso. E se não der certo, a gente não gastou tanto e a gente remodela isso. Tá? Então, essa é a base da inovação que a gente vê aí. Então, o que a gente fala? Inove por experimentação rápida. Né? Experimentação rápida. Então, experimentos convergentes. A gente tem aí mais uma experimentação confirmatória. Tá? Então, o que a gente joga? Normalmente, um experimento convergente é assim. Eu faço um teste A/B, que é muito comum da gente fazer no digital. Então, eu lanço uma página de vendas de uma forma e uma página de vendas de outra. E aí eu verifico aonde qual página é mais atraente. Tá? Então, converge. Ou é uma ou é outra. Então, eu confirmo aquilo. E a gente tem experimento divergente, que é mais exploratório. Então, o que acontece? Eu tenho uma nova área de negócio, então eu começo a explorar possibilidades. Eu testo várias possibilidades. Tá? Eu não tenho um ou outro. Eu tenho várias que eu vou explorar, né? Então, também novos produtos. Eu vou fazer, de repente, MVP, né? Para que realmente eu vou experimentar isso para ver o que o cliente me fala sobre ele, né? Então, isso tudo também é o que a gente vai fazer de exploração do produto. E eu tenho que verificar caminhos para escalar. Então, se eu vou escalar como? Por meio de uma plataforma? Por meio de um grupo de Telegram? Por meio, de repente, de um site aí, ou colocar uma propaganda em um determinado site? Então, eu também realmente vou testar sempre onde eu posso fazer de uma forma diferente, uma forma melhor. Aqui, a gente tem um quadro que é o seguinte.
o ciclo de inovação tradicional, nessa parte de cima, e o ciclo de experimentação rápida. O que a gente percebe aqui? Antigamente, tudo era muito mais demorado, porque tinham muitas fases, e aí a gente gastava dinheiro em todas elas, tá? Hoje, a gente tem menos fases, e aí o custo é muito menor. A gente tem o custo de aprendizado também muito menor, né? Mais rápido, e aí eu consigo fazer modificações mais rápidas no meu produto, tá? Então, isso aqui faz com que eu consiga testar de uma forma muito mais simples do que antigamente. Antigamente, eu tinha que ter o produto pronto. Então, tem esse outro quadro aqui, que a gente começa a perceber o seguinte, né? Então, quando eu tenho uma apresentação do MVP, eu posso mudar algumas coisas, né? Mesmo depois do lançamento, tá? Eu consigo fazer algumas mudanças, né? E aí depois, no lançamento, fica um pouco mais difícil também, sim, de eu limitar a apresentação, de eu falar assim, ah, não, eu vou fazer só para um grupo de pessoas, não. Quando eu já lanço efetivamente o MVP, eu corro o risco realmente de vir um monte de feedback, às vezes, não muito bacana, porque eu lancei alguma coisa num teste, vamos dizer assim. Tá? Agora, aqui, quando eu apresento o MVP, eu posso limitar a apresentação, eu posso fazer com um grupo de controle, até para verificar realmente aparar algumas arestas, né? Eu aparei essas arestas, uma hora eu vou ter que jogar num grupo maior, tá? Agora, quando eu tenho um produto acabado, gente, quando eu apresento um produto acabado, já lascou. Por quê? Porque se eu apresento, de repente, vamos pensar, peguei um carro, fiz todo o carro, tá lá, lancei, apresentei aquele carro, as pessoas já vão andando com o carro, algumas pessoas lá. Gente, o carro tem que funcionar, o carro tem que ter segurança. Não posso ter algo que de repente fala assim, meu, mas assim, vai, e se o freio não funciona, né? Porque eu tô testando um tipo de freio diferente. Então, assim, eu não posso ter pessoas, então, que testam isso. Eu preciso ter robôs, alguma coisa. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com essa questão do produto acabado, tá? E depois, lançamento do produto acabado. Quando eu lancei, também eu não consigo limitar a apresentação disso para as pessoas vão começar a utilizar isso num grau maior, tá? Só que também fica muito difícil eu ficar consertando o negócio no meio do caminho. A gente tem que tomar muito cuidado como a gente vai fazer. Quando a gente tem a questão do MVP, fica muito mais fácil da gente ir consertando as coisas ao longo do caminho, tá? Mesmo que de repente ele não está funcionando 100%, mas a gente consegue, de repente, ir remodelando que o custo não ficou tão alto. Um produto acabado, gente, fica muito difícil. Imagina você quer produzir algo, vamos pensar assim, ó, eu vou produzir uma comida em lata, né? Então eu tenho que ter uma linha de produção para fazer aquilo, né? Então, enquanto eu estou fazendo o produto em si, só a comidinha lá para testar, tá tudo bem. Estou lá testando o produto, vou fazer a apresentação do produto e tudo mais. Aí eu tenho que ter uma linha de produção para enlatar, para fazer aquilo e tudo mais, né? Aí eu vou ter que lançar no mercado. Produto acabado, né? Não é um MVP, é um produto acabado aquilo lá. E aí, gente, como que faz? Né? Lanço no supermercado, coloco para todo mundo comer, e aquele negócio de repente começa a dar problema, tudo mais. Como que eu vou rever de repente todo o meu maquinário, porque o maquinário que não tá bacana, que deu algum problema na embalagem, coisa e tal. Então eu tenho que tomar muito cuidado com os lançamentos que eu faço, tá? Porque senão isso aqui dá um custo enorme pra gente. Aí tem os 7 princípios da inovação. Aprenda cedo, então essa questão da experimentação mais curta, né, exploratória, faz com que eu aprenda cedo com os meus erros, seja rápido e interativo. Então, é iterativo mesmo, tá, gente? Não é interativo, não é de interação, é iterativo, que é repetitivo. Então, o que acontece? Eu aprendi, errei, vou refazer aquilo. Aí aprendi, errei, refaço até o negócio dar certo, e aí eu vou lançar o produto final mesmo, tá? Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Cuidado, porque o que eu mais vejo em mentoria é as pessoas já virem com ideia pronta, sabe? De falar assim, ah, Valéria, eu vou montar um aluguel de carrinho para bebê. Tá, qual o problema que você resolve? Ah, porque tem muita gente que não tem carrinho. Tá, se não tem carrinho, a pessoa não pode comprar? Ah, pode, mas eu acho que o carrinho é tal coisa. Então tem que explorar o problema. Tá? Então, de repente, pode ser uma boa ideia? Pode, mas eu tenho que olhar muito bem se aquela solução que eu estou trazendo vai atender efetivamente o problema. Porque, às vezes, por que me apaixonar pelo problema? Porque aquele problema pode me dar várias alternativas, né? E eu posso ter vários negócios, de repente. Então, isso é muito legal, tá? Depois, receba feedback confiável. Então, o que é esse feedback confiável? Não só de cliente, mas
do cliente falar com você, mas desses experimentos, tá? Desses convergentes, tipo teste AB, e dos experimentos divergentes, pelo protótipo, tá? Então, por aí você vai receber realmente esse feedback muito mais focado do que assim. Ah, o que você acha se eu tiver uma ideia de tal forma? O cliente nem sabe que ideia que é essa, ela nem viu o produto, não viu nem o protótipo, sabe nem do que você está falando, tá? Então, isso fica muito aberto, isso não é um feedback confiável. Talvez a pessoa vai falar assim para você, é legal, legal, e aí? Não serve para nada, tá? Quando eu faço esses experimentos, não, aí é um feedback confiável. Nessa, o que importa agora, então, que eu também falei, dessa questão das métricas, é uma métrica diferente para inovação, né? Muitas vezes são os marcos que eu vou atingir efetivamente para isso. Teste seus pressupostos, se aquilo que você acredita realmente é verdadeiro, porque às vezes você tem algumas crenças que aquilo não se confirma no mercado, tá? Por isso que fazer um produto MVP ou prototipar é importante. E fracasse com inteligência. O que é fracassar com inteligência? Porque eu também vejo muita gente também falando assim, né? É o lance do levantar a bandeira do vamos falhar, né? Porque assim, é bonito falhar, tá? Não é bonito falhar, porque ninguém quer falhar. Mas o que é fracassar com inteligência? É pensar, eu fracassei. O que eu aprendi com o fracasso do teste? Então, eu tenho que escrever isso, gente, tá? Porque eu tenho que documentar para a equipe entender também que aquilo a gente não pode fazer de novo, tá? Então, isso é sempre por escrito. Você aplicou o que aprendeu para mudar a estratégia? Então, em outro momento, eu vou resgatar aquela documentação e falar assim, puxa, será que eu aprendi ou não aprendi? Né? Você aplicou ou não aplicou? De repente eu não apliquei, putz, então fez de novo a burrada. Então, vamos aplicar isso aqui. O fracasso ocorreu tão cedo e foi tão barato quanto possível. Isso aqui é importante perceber, porque tem gente que é teimoso. Uma coisa é você ter persistência. A persistência você vai colocar um delimitador. Olha, então eu vou gastar tanto tempo, tanto dinheiro, tanto recurso, e se não der certo, eu aborto esse projeto. Tá? Outra coisa, não, você tá vendo que tá dando errado, tá dando errado, tá dando errado, tá dando errado, e aí você tá gastando dinheiro, o tempo tá alongando, você não tá conseguindo reverter isso, e no final tá saindo muito mais caro esse processo de aprendizado, tá? E se você compartilhou o aprendizado, então você tem que compartilhar esse aprendizado do fracasso com a equipe, tá? Para que as pessoas não cometam o mesmo erro de antes, ok? Então isso aqui a gente tem que olhar. E valor, que é o quê? Proposta de valor definida pelo segmento, antigamente, hoje, proposta de valor definida pelas necessidades dos clientes, que a gente já falou muito sobre essa questão, tá? Também, que executava a atual proposta de valor, então só executa isso, não pensa mais em nada. Agora não, sempre pensar numa próxima oportunidade de criar valor para o cliente. A gente falou muito isso nas 3 caixas, hein? Na estratégia das 3 caixas. Otimize o modelo de negócio por tanto tempo quanto possível. Então, na era, né, analógica, então ficava mantendo aquilo até o negócio se esgotar. Hoje não, a gente vai para frente, evolui muito mais, né, para que realmente não fique depois passado no momento aí, tá? Julgue a mudança pela intensidade do impacto sobre o negócio vigente, né? Agora não, a gente vai julgar a mudança pela maneira como a gente cria a oportunidade para o próximo negócio. Então, essa questão, não ficar ligado simplesmente ao negócio do presente, mas também pensar nessa mudança do futuro. Né? Isso aqui está muito ligado à estratégia das 3 caixas, hein, gente? Então, quem não assistiu, assiste lá, porque isso aqui tem muita coisa lá. E, na analógica, o sucesso no mercado dá lugar à complacência, tá? Aquela armadilha da complacência que a gente falou também. E no digital, só os paranoicos sobrevivem. Então, o que é essa da complacência? Ah, a gente sempre teve sucesso, a gente está tendo sucesso, então nada vai mudar na nossa vida. Não, aqui a gente meio tem que ser paranoico em relação ao seguinte, pode mudar tudo a partir de agora, pode mudar tudo a partir de amanhã. E se a gente tem esse pensamento, a gente sempre está buscando fazer alguma coisa para frente. Tá? Então, isso aqui é super interessante a gente olhar, ok? E disrupção de negócios disruptivos. Ele tem um olhar aqui para isso, que ele trabalha na questão do seguinte, né? Que a disrupção de negócios ocorre quando um setor estabelecido enfrenta um desafiante que fornece muito mais valor para os clientes. Tá? E aí a gente começa a ver que há uma disrupção nesse mercado, porque tem alguém oferecendo muito mais valor do que às vezes a gente está oferecendo, ok? E muitos dos disruptores de hoje estão aplicando a tecnologia dominante para projetar um novo modelo de negócio. Então já estão utilizando, é igual esses caras dos drones. Os drones já
são o quê? Uma tecnologia que é dominante, uma tecnologia que está vigente. E o que eles já estão podendo fazer? Como a gente vai utilizar isso para abarcar um novo mercado, para chegar nos consumidores? É isso que o pessoal está olhando, tá? Então, essa proposta de valor é superior ao dos concorrentes, tem que sempre olhar para isso. E essa rede de valor é muito bem trabalhada, gente. Essa rede do quê? De clientes, canais, parceiros, produtos, marca, tudo isso precisa olhar, tá? Porque o que a gente vai olhar para isso? Que tem que ser tão forte, tão poderoso, que não tem como o cara copiar a gente. Né? Então tem que ter um diferencial competitivo que as pessoas vão copiar, só que elas não vão conseguir copiar da forma como a gente faz. Tá? Então isso é muito, muito forte, que a gente tem que olhar para realmente esse mercado. Né? Como que a gente pode realmente estar no topo de uma lista que as pessoas vão querer até copiar, mas não conseguem porque sempre eu estou um passo à frente. Né? Eu tenho o meu ativo de clientes, o meu ativo de dados, eu tenho produtos ou serviços que sempre estão atendendo cada vez mais a necessidade e o problema, eu tenho uma marca forte, eu tenho uma comunidade forte, então tudo isso é mega importante, gente. Tá? A gente olhar para que realmente a gente possa ter negócios cada vez melhores. E aí eu vou dar...